Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os presentes e aqueles que não estão aqui em cima, mas que estão em casa e que estão a comemorar connosco este dia da fibrose quística. E quero agradecer o convite da Associação Portuguesa de Fibrose Quística para estar aqui na luta que nós temos conjunta há muitos anos. Eu vou falar de aspectos muito práticos, que foi muito pedido, mas que são fundamentais para que a resposta à terapêutica seja aquela que nós, teoricamente, sabemos que é a que está descrita pelos ensaios clínicos, mas que depois, na prática, podemos não ter os mesmos resultados porque falhamos nos procedimentos, portanto, da terapêutica. Realmente, na fibrose quística, a terapêutica inalatória é fundamental para o controle da doença pulmonar e não é uma forma de administração de medicamentos fácil. A via oral realmente é muito mais fácil, mas é sem dúvida a via de administração de terapêutica que atinge o órgão-alvo, que é o pulmão. E na fibrose quística, portanto, dada a situação da doença pulmonar, as frações de deposição dos medicamentos nos pulmões destas pessoas não é igual, sem dúvida, à de uma pessoa, portanto, que não tem a doença. E isto, portanto, já será uma limitação para alguma eficácia da terapêutica. Os medicamentos, portanto, vão ser inalados, vão atingir as vias aéreas mais periféricas, sejam os brônquios, sejam os bronquíolos, e vão estar numa forma de aerossol que é produzida pelos dispositivos que estão à nossa disposição. E são essas gotículas de tamanho muito reduzido que, dispersas num gás ou então numa forma de pó seco, vão atingir as vias aéreas e atingir, portanto, o órgão-alvo. Há uma panóplia de dispositivos. Eu hoje só vou falar dos sistemas de nebulização, que está aqui um exemplo de alguns. Portanto, não vou falar dos dispositivos mais simples, que também podem ser utilizados para a administração de terapêutica, nomeadamente dos broncodilatadores, que também são muito usados, ou dos corticosteroides, também são utilizados como eu disse, portanto, a deposição do medicamento no pulmão nas pessoas com fibrose quística pode ser menor do que numa pessoa com pulmão normal, e há aqui particularidades que nós vamos ter que pensar nelas, porque daí vai depender a eficácia terapêutica, que é a obstrução das vias aéreas por secreções brônquicas, e, portanto, que vão diminuir a fração de deposição no pulmão do medicamento. Daí que, para nós maximizarmos a eficácia da via inalatória, é fundamental que, antes da administração, nomeadamente dos antibióticos, seja realizada a cinesioterapia respiratória e que a execução da técnica seja feita corretamente. E esta inalação, esta técnica vai ser dependente de cada dispositivo que utilizamos. Portanto, nós temos que ensinar, o doente precisa de aprender, a família precisa de aprender, todos os técnicos têm que estar cientes de todos os procedimentos para a terapêutica inalatória para termos a eficácia da terapêutica. E aqui estão os nebulizadores mais comuns. Isto é um nebulizador, muitas vezes as pessoas chamam vulgarmente a câmara ou o copo, mas são os nebulizadores que, ligados a uma fonte geradora de gás, que no hospital pode ser o ar comprimido ou então o oxigênio, e no domicílio e no hospital, idealmente até o compressor, porque tanto o débito ou fluxo do ar comprimido e do oxigênio às vezes no hospital não é o adequado e não conseguimos ter a certeza que está a ser, portanto, administrado o fluxo exigido para se produzir o aerossol. Portanto, daí que é importante que o doente tenha o seu compressor para se produzir aerossol. E é o ar que vem, portanto, do compressor, que vai entrar aqui assim no nebulizador e depois vai produzir o aerossol que vai ser inalado.
A terapêutica inalatória, portanto, com sistemas de mobilização, obriga a que a gente saiba que sistemas de mobilização é que deve utilizar para cada medicamento, como é que vamos realizar a inalação e quais os procedimentos de limpeza e desinfecção que são exigidos para esta terapêutica. Que sistemas de mobilização utilizamos com cada medicamento? Há estudos que são feitos com o medicamento e com os sistemas de mobilização que nos obrigam a que a prescrição seja de acordo com esses estudos. Não podemos inventar, não podemos adaptar sistemas de mobilização que existem, montes deles, para administrar determinado fármaco. Isso está estudado e é com aquele sistema de mobilização que nós vamos ter que inalar o medicamento. E eu digo sistema de mobilização porquê? Porque é sempre o compressor, as características técnicas do compressor, o que é que está faz as características técnicas do compressor com o nebulizador simultâneo. Portanto, são os dois que trabalham em simultâneo e que produzem o aerossol que está indicado para aquele medicamento e que vai realmente transportar, portanto, as partículas do medicamento às vias aéreas. E tem aparecido, portanto, agora recentemente, nos últimos anos, novos nebulizadores, novos sistemas de nebulização muito mais rápidos e que alguns deles ainda não foram bem estudados para os medicamentos que já existiam. De qualquer maneira, portanto, em relação ao Pari-Boy, que é este compressor, está associado este nebulizador, que é o chamado Pari-LC-Star. Isto é extremamente importante porque nós, médicos, quando prescrevemos, temos que definir que é isto que nós queremos para depois vermos no final, para as empresas colocarem isto nos casos dos doentes. E este sistema de nebulização, portanto, Pari-Boy com Pari-LC-Star, pode ser usado para a COVID, com um filtro de antibiótico, pode ser usado também para a colimicina, eu dou aqui os nomes comerciais, não tenho problemas nenhums, não estou a fazer propaganda de nada, e isto é o que vocês conhecem. O Promosib, Prosor Hipertónica 7%, o INEP e Prosalbutamol. O eFlow, que é este dispositivo que está aqui assim, está estudado para a TOBI, para o eFlow, em que o nebulizador é semelhante a este, mas com características já diferentes e, portanto, que é para nebulizar o novo medicamento que é a Castor. O Pulmosin também, apesar de não haver muitos estudos, portanto, já há uma grande experiência dos doentes quando surgiu este dispositivo, é evidente, com a rapidez da administração, optaram por ele, e mesmo sem haver estudos, e agora, portanto, como já há experiência, não tem havido problemas, e começa a haver alguns estudos, pode haver alguma segurança, mas é preciso ter cuidado, sobretudo se os estudos têm hemoptises, portanto, deve-se ter cuidado. E o salbutamol. Claro que o salbutamol pode ser utilizado por estes dispositivos, mas por regra geral utilizamos os dispositivos mais simples, que é o MDI ou os DPIs, portanto, aqueles de Proseco, inadores que são mais rápidos. Mas às vezes há doentes que beneficiam de se fazer o salbutamol em nebulização. E depois temos o INEV, que é este dispositivo que está aqui para assinalar uma poliestato só, que é o Promixin. Agora, como é que vamos realizar a inalação com os sistemas de nebulização? Se para os outros, por exemplo, para os inaladores, nós temos que fazer uma inspiração forçada e depois fazer uma pausa respiratória aqui, com o tempo de nebulização demora muito mais tempo, portanto temos que inspirar pela boca uma frequência plural, porque senão ainda por cima, portanto, os doentes têm uma capacidade respiratória menor, portanto cansam-se, portanto tem que ser o próprio doente que vai fazer as suas inspirações de acordo com a segurança. De qualquer maneira, é necessário que a inspiração tenha um certo débito, porque senão depois não levamos, portanto, o medicamento às vias aéreas mais periféricas. E neste momento há novos dispositivos, ou alguns dispositivos, que ensinam o próprio doente onde é que deve acabar de inspirar para maximizarmos a terapia. Para que haja uma maior exposição nas vias aéreas, pede-se muitas vezes que portanto, deve-se inspirar lenta e mais profundamente e que às vezes faça uma pausa de 2 a 3 segundos, isto mais ou menos de 10 em 10 inspirações. Isto é difícil, mas pelo menos, quer dizer, tenta-se que a inspiração seja lenta e profunda para aumentarmos a possibilidade de medicamentos
atingir as vias aéreas mais inferiores. Quando o doente tosse, se cansa, deve desligar um aparelho, portanto, deve desligar o compressor, não é deixar o compressor a trabalhar e o medicamento a ir para o ar, portanto, tem que ter esse cuidado. Os procedimentos para limpeza e desinfecção são essenciais para não corrermos risco e o nebulizador deve ser de uso exclusivo de cada doente. Não pode nunca ser partilhado com ninguém, nem com o irmão, nem com o doente que esteja lá, nem com nada. Portanto, é um uso exclusivo do doente. E há procedimentos de limpeza e desinfecção que são específicos de cada sistema de nebulização e agora passo aqui a referir os que estão indicados para este compressor, portanto da PARI, com este nebulizador. Temos que desmontar as peças todas do nebulizador. Temos que lavar, antes disso, antes de qualquer procedimento, é essencial, e hoje já a doutora Fernanda falou, é necessário lavar as mãos. Portanto, as mãos têm que ser sempre lavadas antes de qualquer procedimento, qualquer, seja disto, o que é que seja, lavar as mãos. Portanto, desmontar as peças do nebulizador, lavar todas as peças, exceto aquele tubo de ligação, portanto, este está aqui assim que liga o compressor, portanto, ao nebulizador, lavar todas as peças com água morna e detergente líquido da louça. Depois, a seguir, enxaguar bem com água morna e sacudir a água. Voltar outra vez a montar, portanto, todas as peças, ligar outra vez o tubo e deixar passar o ar